Abramos mais uma vez a palavra de Deus, agora no livro de Gênesis, capítulo de número 8. Para a leitura dos versículos 7 ao 14. Versículos 7 ao 14. Texto base do sermão dessa manhã. Gênesis, capítulo de número 8, versículos 7 ao versículo de número 14. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele, à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, do primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será pregada ao coração dos teus filhos que aqui se reúnem na manhã de teu santo dia, em ajuntamento solene diante da tua presença. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos exorta, nos admoesta, nos transforma, Senhor, com a tua verdade, e que por ela sejamos edificados para o louvor da tua glória. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e que tu, Senhor Jesus, nos assista. Amém. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, diz respeito à segunda parte da narrativa do período de clausura de Noé, sua família e os animais que entraram na arca juntamente com ele. Moisés nos revela agora a saída deles da arca, bem como a estratégia que usou Noé para poder recomeçar, ou melhor, se certificar do estado em que a terra se encontrava, para que pudesse recomeçar a vida na terra que o Senhor os havia dado. Mais uma vez, então, os irmãos vão perceber que a fé é destacada aqui. A fé que nutriu a esperança de Noé, a confiança na palavra e, portanto, nas promessas que haviam sido feitas por Deus a ele. Afinal, Deus disse a Noé quando o dilúvio começaria, mas não disse quando o dilúvio terminaria. Assim, então, meus irmãos, esperou Noé no Senhor. Pela fé, confiou no Deus da sua salvação, pelo dia em que voltaria a brilhar o sol sobre a sua vida e reinar sobre a terra. Pela fé, ele construiu a arca e, ao terminar de construí-la, esperou pelo Senhor para entrar nela. E, ao entrar,
mais uma vez pela fé, ele aguardou que a chuva cessasse, que as águas baixassem e a arca se assentasse para então, após 40 dias, abrir a janela que havia feito. Tendo feito isso, então, olhando ao redor, certamente avistou o pico dos montes, como nós vimos no último sermão. Contente com o que viu, desejou saber o que mais havia além. Porém, fez isso com prudência, meus irmãos, e controle, dominando seus instintos, dentre eles a sua ansiedade, a fim de não pecar contra o Senhor e também garantir a saída segura da arca de todos aqueles que o Senhor o havia confiado. Como ele fez isso? Bem, ele não possuía nenhuma luneta, ele não possuía nenhum binóculo, nem algo parecido com isso. Certamente ele não possuía, pois naquele período essas coisas ainda não haviam sido desenvolvidas pelo homem. Ele se utilizou daquilo que ele tinha em suas mãos, daquilo que ele tinha disponível ao seu redor. A pergunta que fica para nós então é: o que ele tinha disponível ao seu redor? Ora, as aves. E por isso ele toma um corvo e toma uma pomba, como diz Moisés. E eu peço que você volte os olhos para o texto na Escritura, a partir do versículo 7, onde faremos a leitura novamente desse texto, onde diz: e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Vejam, os olhos das aves que Noé solta tornaram-se então os seus informantes. Primeira ave a ser solta foi um corvo, conforme diz Moisés aí no versículo 7. E o corvo, meus irmãos, era uma daquelas aves consideradas imundas na classificação que viria depois, lá no livro de Levítico. Uma classificação que estava diretamente ligada a um contraste entre a vida e a morte, sendo Deus a fonte da vida e da ordem, e o pecado da morte e do caos. Por causa desse contraste, muitos dos animais carnívoros ou necrófagos, como também alguns outros animais que habitavam em cavernas e até mesmo em sepulcros, foram classificados como imundos ou impuros, além de outros que eram associados a divindades pagãs. Ora, os corvos tinham entrado na arca como os demais animais, e é este o primeiro a ser solto por Noé para ver se havia terra seca. Observem aí que, embora o texto não carregue essa informação literalmente aqui no versículo de número 7, está bastante claro e facilmente dedutível esse propósito. Noé queria saber se a terra havia de fato secado. Sendo assim, ele solta um corvo. E percebam que esse corvo que é enviado por Noé não volta para a arca. Ele não retorna. O texto diz que ele vai e vem, mas a ideia desse movimento de ir e vir é muito mais de rodear um perímetro ou rodear uma área em busca de alimento. Nós não temos o relato de Moisés dizendo que essa ave voltou para Noé como voltou a pomba. Ora, e por que eles não voltaram? Os corvos são aves necrófagas, aves que se alimentam de carne em decomposição de animais. Podemos imaginar que, com a tamanha mortandade que ocorrera na terra, não faltou alimentação para este corvo, que foi solto à medida que as águas iam baixando. Ele se alimentava provavelmente desses cadáveres, daquilo que achava, e por isso não retornava. E, meus irmãos, percebam que a mesma coisa acontece com aquele que se alegra e se alimenta de coisas pecaminosas. Geralmente, estes, quando partem, encontram o alimento que tanto anseiam, se regalam, jubilam e se fartam da carne putrefata do pecado e não mais retornam ao lugar de onde saíram. E quando retornam, quando um destes ainda retorna, perceba que não trazem nada que gere vida ou esperança.
mas trazem consigo tão somente o cheiro da morte. Estes são como um vírus mortal que se propaga pelo ar, infectando a todos que estão à sua volta. Cuidado com estes, meus irmãos. Cuidado, pois são dissimulados, mentirosos, inventores de males, como diz a Escritura, amam as contendas, gostam de provocá-las, são ávidos para a mentira, suas línguas estão sempre cheias de dolo. São vingativos, idólatras, gostam de fazer a justiça com as próprias mãos. Judas bem falou deles. Se você abrir a sua Bíblia, lá na Epístola de Judas, versículos 10 a 13, você vai ver o que ele diz acerca destes. Judas diz, estes, quando a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E vejam que não apenas se corrompem, corrompem todos que estão à sua volta. Por isso ele diz, ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. São como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, mas sem frutos. Cuidado com estes. Cuidados com os pauradores frívolos, os falsos mestres que têm se infiltrado em nosso meio. Pois são como corvos. São como aquele corvo que Noé soltou e não retornou depois de achar cadáveres com os quais podia banquetear-se. Percebam que provavelmente foi isso que aconteceu. Noé soltava o corvo, ele saía da arca e se alimentava dos cadáveres que encontrava, tanto de pessoas como de animais. E certamente pousava sobre elas e descansava sobre elas. E isso aconteceu, como diz aí no versículo 7, até que as águas secaram de sobre a terra. Como o corvo não voltou, Noé resolve então seguir uma outra estratégia. Vejam aí os versículos 8 e 9. Ele solta uma pomba, ele solta agora uma ave limpa. O texto diz, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Observe que agora é revelado literalmente o propósito de Noé ao soltar essas aves. Ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra, ver se a terra estava seca. Percebam que por esse texto nós temos aqui 3 processos acontecendo, ou melhor dizendo, 3 etapas se demonstrando a nós. Em primeiro lugar, a primeira pomba que é solta, descrita aí nos versículos 8 e 9, ela vai e ela retorna para Noé, porque não tinha onde pousar, diferentemente do corvo, que pousava nos cadáveres e se alimentava deles. No entanto, veja, sendo a pomba um animal limpo, não tinha o que comer, nem tinha onde pousar. Por isso, então, ela regressava. Assim, Noé compreendeu que as águas ainda não tinham secado completamente e estendeu a mão para receber a pomba de volta na arca. Ora, vejam, se o corvo é solto e este vai e não retorna para aquele que o enviou. Por quê? Porque tem uma natureza de impureza e se alimenta daquilo que é impuro. Ao achar aquilo que é impuro, por lá mesmo ele fica. Mas a pomba, que aponta para a realidade de um animal limpo, esta sabe onde tem o genuíno e verdadeiro alimento, e ela sabe de quem ela pode receber este alimento. Então ela sai, e ao não achar aquilo que ela pode e deve se alimentar, e não achar um lugar para descansar, ela retorna para aquele que a enviou.
a segunda parte, ou a segunda etapa, ao perceber que a terra ainda não havia estado seca, que as águas ainda não haviam baixado completamente, prestem atenção nisso. Noé espera por mais 7 dias. 7 dias depois, ele então solta de novo a pomba, como diz o versículo 10. Vejam aí o versículo de número 10. Capítulo 8, versículo de número 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. Percebam que, de acordo com o que diz o texto do versículo de número 10, alguns comentaristas vão dizer que Noé guardava o dia do Senhor. Princípio que vem desde a criação, ou seja, Noé, como um setita, como um dos filhos de Deus, observava o Shabat. É por isso, então, que o período em que ele solta esse animal é a cada 7 dias. E ele vai fazer isso uma terceira vez. E esse animal volta ao fim da tarde. Mas esse segundo animal, na sua segunda ida, ele retorna novamente, mas ao retornar, ele retorna no seu bico com uma folha de oliveira verde. Por que traz especificamente uma folha de oliveira? Ora, a oliveira é uma planta que nasce em lugares baixos. A folha da oliveira apontava para Noé que as águas haviam baixado, que já era possível ver vida na terra. Era uma prova irrefutável de que a terra já estava aparente, de que as águas já haviam baixado o suficiente para que a terra pudesse produzir. Noé então conclui que restava pouca água do dilúvio e que a terra, portanto, estava pronta para sustentar a ele, para sustentar a sua família, bem como para prover o alimento necessário a todos aqueles animais que haviam sido salvos do dilúvio. Tanto é, e aqui vem a terceira etapa, que 7 dias depois, e aí observem a repetição do número 7, né, irmãos? Um número bem sugestivo. Ele solta a pomba pela terceira vez e ela não volta mais. Daí então Noé conclui que estava na hora de sair. Mas ainda assim, meus irmãos, ele não sai. E por que que ele não sai? Ele não sai porque aguardava a ordem de Deus. Porque aguardava a ordem de Deus. Aplicando a nós essa realidade de Noé, irmãos, e o que acontece aqui com ele e com sua família, nós percebemos que, diferentemente dele, muitas vezes nós somos ansiosos demais, nós somos imediatistas demais, porque na maioria das vezes queremos fazer as coisas muito rápido, queremos que as coisas aconteçam muito rápido. O grande teste de Noé, porém, foi sempre esperar a ordem de Deus. Foi assim quando Deus disse a ele que destruiria toda a terra, todos os seres viventes. Foi assim quando Deus passou a orientá-lo e a dizer como ele deveria construir a arca. Foi assim, ele aguardou a ordem de Deus para que pudesse entrar na arca, e ao entrar na arca, ele aguardou e confiou naquilo que o Senhor havia dito, que a chuva cairia e o dilúvio viria. E esse é o grande teste dele, e é um grande teste para cada um de nós, irmãos. Deus havia deixado Noé esperando diversas vezes. Observem que a água já tinha baixado, Noé já tinha visto isso, ele viu o pico dos montes, ele fez o teste, aquela pomba retorna com uma folha de oliveira, fresquinha, irmãos.
indicando que a vegetação havia voltado a brotar da terra, árvores estavam crescendo novamente, a vida estava sendo renovada, depois de toda aquela destruição, ou melhor dizendo, depois de toda aquela purificação. Mas Deus ainda não havia dado ordem a ele para sair da arca. E Noé aguarda, pacientemente, com fé e esperança, ele aguarda no Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos precipitamos e erramos por querermos fazer as coisas fora do tempo certo de Deus. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que é preciso muita sabedoria para conhecer o tempo e o modo, como diz a palavra lá em Eclesiastes 8 e versículo 5, o tempo de Deus. Algumas pessoas olham para esse processo, parece um processo muito longo, parece algo até mesmo desnecessário e um pouco repetitivo. E aí começam a procurar sentidos figurados no texto, simbologias, o corvo indo embora, a pomba indo embora. A melhor coisa, porém, não é procurarmos sentido onde eles não são claramente pretendidos pelo autor, para não cairmos num erro de alegoria, dizendo aquilo que queremos ouvir do texto, e não aquilo que o autor se propôs a nos dizer e revelar, inspirado por Deus. Logo, a melhor forma de entender todo esse processo é que todo ele indica que as águas foram baixando aos poucos, e que Noé, pela graça de Deus e pela fé que lhe foi outorgada, soube aguardar pacientemente. 40 dias, irmãos. Deus derramou sua fúria, destruindo todo o mundo conhecido. Mas a remissão disso, a misericórdia e a cura de Deus, levou 1 ano. E como isso me lembra o Salmo 30, onde o salmista diz que o choro dura 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. A desgraça e a dor vêm com toda a violência. Mas há um processo de cura que nem sempre é tão breve como gostaríamos, que nem sempre acontece no tempo em que queríamos que acontecesse. Deus faz Noé, sua família e os animais esperarem 1 ano para que pudessem sair daquela vida de confinamento. Vejam, toda a terra que Deus criou foi dada ao homem para que este a governasse. Mas agora tudo aquilo havia se resumido dentro daquela arca. Aquela arca se tornou o cosmos de Noé e sua família e de todos aqueles animais. E por maior que ela fosse, irmãos, não poderia se comparar ao mundo que Deus criou. Portanto, eu creio que foi para Noé um teste não só de fé, mas também da sua paciência, da sua resiliência, da perseverança em continuar fiel a Deus e obediente ao Senhor nestes momentos. E sobre isso eu quero tratar 2 coisas, irmãos. Em primeiro lugar, que a ira de Deus passa e que Ele está sempre no comando de todas as coisas. Por que é importante ressaltar isso? Porque assim como as águas daquele dilúvio passaram, a ira de Deus sobre aqueles a quem Ele ama também cessa. Logo, não podemos deixar de observar esse movimento das aves, indo e voltando, mas nunca de modo aleatório, sempre debaixo do comando de Deus. Foi Deus quem mandou as águas do dilúvio. Foi Deus quem mandou o vento que secou a terra. Foi Deus quem fechou as fontes de água. O mesmo Deus que, para aqueles que ouviram pela primeira vez essa história, abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Abriu o Jordão, diante do qual eles estavam para passarem e entrarem na terra que Deus havia prometido.
Por quê? Porque ele era o único Deus, vivo e verdadeiro. E todos os outros deuses daquelas terras, daqueles povos, nada eram falsos. O nosso Deus é o Senhor de tudo e de todos, é o soberano Senhor sobre toda a terra, sobre todo o cosmos, sobre todo o universo, e que nos fez seus herdeiros espirituais, seus filhos, assim como fez com Noé, e todos aqueles que temeram e guardaram a sua aliança. Logo, nós somos herdeiros espirituais de Israel, e também é nossa todas as suas promessas. Portanto, devíamos confiar mais no Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às frustrações, mesmo nos confinamentos que passamos durante a nossa vida em nossas almas. Logo, não deveríamos temer pelo futuro, não deveríamos temer as calamidades que constantemente acontecem ao nosso derredor, como as doenças, a pobreza, a morte. Nós deveríamos saber disso. Deveríamos conhecer quem é esse Deus. Mas não apenas conhecer, nós deveríamos crer naquilo que temos aprendido. E não apenas crer, nós deveríamos confiar no Senhor Todo-Poderoso. Pois Ele governa toda a terra e domina sobre todas as coisas. Ele tem todos os recursos do mundo para cuidar do seu povo, e certamente tem cuidado sem lhes deixar faltar nada. Nós deveríamos olhar para Noé, para a sua família e para aqueles animais dentro daquela arca, confinados dentro daquela embarcação, e olhar para a graça e a misericórdia de Deus, até mesmo no período daquele, onde muitas incertezas surgiram em suas mentes, onde muitas dúvidas pairaram, não apenas sobre Noé, mas sobre os demais que estavam lá dentro, sua mulher, suas noras, seus filhos. Mas quão grande foi o Senhor para com aquele homem, e tem sido para conosco, irmãos, não nos deixando faltar nada. Em segundo lugar, que embora Noé, pela fé, esperasse a sua libertação e com paciência aguardasse por ela, certamente ele não foi privado, irmãos, de passar pela aflição do desconhecimento do dia em que sairia daquele confinamento e deixaria de viver em meio a muitas privações. Um dos problemas que nós geralmente enfrentamos nas nossas vidas é de olharmos para esses exemplos de fé, de esperança, de perseverança que a Escritura nos dá e acharmos que esses homens não pecavam, que esses homens não sentiam como nós sentimos, que esses homens não passavam pelas dificuldades que nós passamos, que as mentes deles estavam blindadas contra qualquer tipo de pensamento de dúvida, de incerteza, de insegurança. E é justamente o contrário, irmãos. É justamente o contrário. Eles são separados para que nós possamos ler sobre a história deles também, para nos identificarmos com esses homens. É para sabermos que, assim como passamos por essas coisas, eles também passaram. E venceram. E venceram, irmãos. Ora, quem de nós já não teve de lidar com esse sentimento quando privado ou resignado de algo ou alguém? Quem de nós, em circunstâncias como essas, não desejou sair dessa situação e foi afligido por essa expectativa? Afinal de contas, quem de nós gosta de viver uma vida de sofrimento? Nós passamos por muitas aflições, mas a grande verdade é que nós não nos deleitamos nessas aflições. A grande verdade é que nós não vemos a hora de deixá-las, e de descansarmos, e de termos paz, e de termos alívio, e de termos saúde, e de termos alegria, tudo isso restaurando. Quem de nós quer continuar sofrendo?
Mas o que temos feito? Temos deixado nos dominar pela ansiedade, causada pela expectativa do imediatismo, quando deveríamos dominar a nós mesmos e considerar a sinceridade da nossa fé e paciência, que decorre da confiança advinda da fé. A ansiedade, meus irmãos, é um mal que afeta a todos. Ninguém escapa dela. Em um mundo de preocupações, é impossível que nós, ao habitarmos nele, não sintamos em maior ou menor medida e proporção. Mas a realidade é que todos nós sofremos com ela. Pode ser que você não sinta os efeitos que outros sentem, quando estão naquelas crises de ansiedade extrema, como o estômago agitado, o coração palpitante, as mãos frias, tontura, dor de cabeça e etc. Mas de uma forma ou de outra, e em certa medida, todos nós sofremos com ansiedade. Logo, a grande questão é como deixar de sofrer com ela. Ou como controlá-la. A Bíblia nos diz como fazer isso. Em primeiro lugar, deixando de reagir exageradamente aos problemas que surgem nas nossas vidas. Seja ele qual for. E aqui eu não estou falando de não ligar para os problemas, não é isso. Eu estou falando é que se um problema é um problema simples, nós o tornamos um problema grave. Por causa do quê? Da ansiedade. E se o problema é grave, nós o tornamos ainda pior ainda, por conta da nossa ansiedade. Então não se trata de uma questão de não mais me preocupar com o que acontece, mas sim de como me preocupar. Sabe por que nós fazemos isso? Porque, no fundo, nós queremos agir como Deus. Nós queremos ter o controle de tudo. Então, aquilo que acontece e que me dá medo, eu preciso, imediatamente, manter o controle e dominá-lo. Qual é o problema disso? É que, na maioria das vezes, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não somos Deus. Nós não temos o controle de todas as coisas. E muitas vezes, meus irmãos, não se enganem, nós passamos por esses momentos de aflição nas nossas vidas, porque Deus quer nos ensinar isso. Você não é Deus. Então deixe de querer controlar tudo à sua volta. Deixa eu dar um exemplo disso. Imagine que você esteja enfrentando um problema real. Seu filho foi diagnosticado com uma doença progressiva e incurável. Certamente você não quer que seu filho morra. Você realmente quer que seu filho viva e que tenha uma longa vida. Uma vida saudável e uma vida plena. E não é que você não tem que se preocupar, como eu já havia dito. Você deve se preocupar com aquela situação. Mas o que você faz com essa preocupação? Como você a expressa? Será que é demonstrando o seu genuíno amor pelo seu filho? Estando mais próxima dele, dando mais atenção a ele, cuidando dele, ou se trancando dentro de um quarto, procurando no mundo alguém que cure o seu filho, uma rezadeira, uma feiticeira, um profetista,
um místico, um guru, um remédio não legalizado no país pela internet. É assim que você tem demonstrado o amor pelo seu filho? E por Deus? Em momentos como esse, é justamente nesse momento que você demonstra uma dependência maior e mais profunda de Deus e uma confiança exacerbada de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ou, ao invés disso, você se amedronta, se preocupa, se queixa e se torna uma pessoa amargurada, correndo de um lado para o outro, feito uma barata tonta. E aí começa a nutrir um discurso de autocomiseração. Eu lembro que, quando eu era criança, tinha um personagem, que me foge o nome do personagem, mas alguns irmãos mais antigos aqui vão lembrar disso, que era um leão e uma hiena, só que a hiena nunca ria, ela só lamentava da vida. E ela dizia o tempo todo: ó dia, ó vida, ó azar. Veja, responda para você mesmo, como você reage quando não consegue o que você quer? Ou como você reage quando você recebe aquilo que você não queria? Você é dominado pelo medo, a ansiedade e a preocupação, fica até mesmo sem dormir, obcecado com aquele problema. Aquilo não consegue sair da sua mente, ela lhe domina por completo. E aquilo fica remoendo a sua cabeça dia e noite, noite e dia. As suas respostas revelam o seu coração. E o ajudam a enxergar ao redor de qual esperança, de qual desejo você tem organizado a sua vida. Eles lhe dizem exatamente o que você acredita e não pode viver sem. Lhe dizem também qual dos seus desejos tornou-se seu mestre. Sim, o seu mestre. Infelizmente, na maioria das vezes, não é o Senhor. Nós temos um único e verdadeiro mestre, um único e verdadeiro Deus, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. É por isso que o salmista, no Salmo 94, versículo 19, pode dizer, abra sua Bíblia, Salmo 94, versículo 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, o salmista está falando de uma crise de ansiedade, os medos, os temores, as preocupações. As tuas consolações me alegram a alma. O salmista tem consciência do que se passa no seu interior. Ele está consciente, irmãos, que pode ficar preocupado e sobrecarregado, e que a sua mente pode continuar nesse ciclo de rotação. A maneira como ele diz, vejam aí, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, nos dá a sensação de que a sua ansiedade é como uma reação atômica. O átomo se divide novamente. E logo depois aparece inteiramente estilhaçado em pedacinhos, a ponto de desabar sobre a nossa cabeça. Mas então o salmista se lembra: as tuas consolações me alegram
a alma. As tuas consolações me alegram a alma. Ah, meus irmãos, as consolações do Senhor. Você quer uma consolação viva e real? Abra suas Bíblias em Filipenses 4. Filipenses 4. Veja aí o que diz os versículos 5, 6 e 7. Filipenses 4, versículos 5, 6 e 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Grave isso na sua Bíblia. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê, irmãos? Perto está o Senhor. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não é que eu não posso ter preocupação. Não é que eu não posso me afligir. Mas elas têm um lugar. E o lugar não é sobre nós, mas sob os pés do nosso Senhor. Por isso, olha o que Paulo diz: pela oração e pela súplica, com ações de graças. Lembra de Noé? Naquele 1 ano, dentro daquela arca, as preocupações. Quando será que nós vamos sair daqui? Quando será que eu vou poder voltar a cultivar a terra? Lembra que ele era agricultor? E como todo bom agricultor, ele ama cultivar a terra. Eu pude conhecer um que em sua velhice adoeceu. E o que mais lhe entristeceu com a sua doença foi não poder ir capinar a terra. Foi não poder pegar mais na enxada e plantar na sua propriedade. Então imaginem o que passou pela cabeça desse homem. E exatamente assim ele agiu, irmãos. Ele deve ter olhado para sua mulher, para seus filhos, e ter olhado para eles e dizer assim: que futuro eles vão ter, meu Senhor? E ao mesmo tempo, através da oração e de suas súplicas, com ações de graças, ele lembra do que aconteceu com todos aqueles que pereceram naquelas águas. E pode então lembrar de quão gracioso é Deus. E não é que ele não almejasse jamais voltar a pôr os pés em terra. Não, irmãos. Mas ele olha agora para aquela arca, para aquele lugar, e ele pode dizer: bendito é o Senhor, que não me deixou perecer, mas tem me sustentado com mão forte. E como diz Paulo no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Cristo Jesus. Porque vejam, irmãos, se você pensar em suas más reações quanto à sua ansiedade, as preocupações, as inquietações e as agitações não saudáveis, você notará que sempre se esquecerá que o Senhor está próximo. Lembra do sermão passado? A gente vai achar que está solitário, sozinho. Deus esqueceu de mim. Porque quando nós estamos preocupados e somos dominados pelas preocupações, pelo medo, pela ansiedade, nos tornamos obcecados. E vivemos como se apenas nós mesmos e as nossas lutas existissem.
E nos esquecemos que mesmo nas piores circunstâncias, o Senhor sempre está perto. Logo, não podemos esquecer disso. Devemos lembrar sempre. Porque ao lembrarmos, saberemos que, por pior que seja a aflição, nós temos uma rocha sobre a qual podemos descansar. Uma rocha que certamente nos salvará de todo perigo. Você tem uma esperança que é maior do que qualquer ameaça, até mesmo que a ameaça da morte. Portanto, lembre-se disso. Perto está o Senhor. Logo, nesses momentos, se aproxime daquele que está perto. Lembre-se que Ele foi quem criou o universo e controla cada momento da sua vida. Até mesmo os cabelos da sua cabeça. Aqueles que caem, Ele sabe exatamente qual deles caiu. Mas lembre-se também que o Senhor não é apenas o Criador Todo-Poderoso do universo. Ele também é o Deus que experimentou, em primeira mão, as nossas fragilidades. Exatamente essas fragilidades que nos causam ansiedade. E se tem uma coisa que Ele provou, foi da angústia. Ele se angustiou profundamente. O Deus que se tornou homem, e ainda que não quisesse experimentar o flagelo do sofrimento devastador da ira do Pai, aceitou de bom grado. Por quê? Porque a sua vida era confiada a Ele. E porque a sua vida era confiada a Ele, Ele confiava no seu amor eterno. Esse Senhor é o que Paulo declara, está perto de vocês. O mesmo Senhor que tomou a sua morte para lhe dar a própria vida. Que ressuscitou para que você também nele ressuscite no último dia. Jesus, que não apenas está perto, mas junto de nós. Ele, e portanto sua presença nos consola, assim como consolou a Noé e deu-lhe paciência, deu-lhe esperança, deu-lhe resiliência e paz para aguardar a vontade de Deus e aguardar o momento certo para sair de onde Deus o havia colocado. Que seja assim também com cada um de nós, quando aflitos e ansiosos com o que há de acontecer. E que Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra na manhã desse dia. Por nos mostrar em Tua providência como Tu salvaste a Noé e sua família, bem como Tu proveste, Senhor, tudo aquilo que ele necessitava para viver durante aquele período naquela arca. E a alegria, Senhor, que Tu concedeu ao Teu servo, ao avistar e saber que as águas haviam baixado, e a vida estava sendo renovada, que a terra havia sido purgada do seu mal. Ajuda-nos a enxergar a realidade do Teu reino, Senhor. Que não seja algo apenas futuro, mas presente nas nossas vidas hoje. E que possamos alimentar a nossa esperança, Senhor, nesta realidade que Tu é quem nos propõe, mediante o Teu Filho Jesus Cristo. Para o louvor do Teu santo nome, assim te oramos. Amém.